Estamos de volta aqui no Devocional Intimidade, especial Semana dos Pais, com o tema Amor que Protege. Esse é realmente um pai segundo o coração de Deus, protegendo seus filhos nos dias de hoje. E nós estamos aqui conversando, Sérgio Mota, contando um pouquinho mais a respeito desse projeto maravilhoso do Toque Vidas, né? Estabelecendo uma identidade, dando um destino para essas crianças. Falando no primeiro bloco sobre como foi, e aí depois da formação de treinador, quando eu voltei para Itajaí, nesse intuito aí de poder fazer uma escolinha social, né? E não só ser o social, além do social, a gente tem que falar do pão da vida, né? Que é Jesus Cristo, dar um destino, dar um rumo. A gente às vezes brinca, pô, dar o peixe, não, vamos ensinar ele a pescar, sabe? E aí, falando com uns, falando com outros, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, que foi o Ezequiel Melo, que é um dos líderes lá do Toque Vidas, o Rodrigo também, o gigante, o pessoal fala, o Ramiro, o Alexandre, e esse pessoal aí, quando eu falei desse projeto, nossa, eles abraçaram, abriram assim as portas, abriram os corações, né? E aí, a matéria-prima eles tinham, que eram as crianças. Sim. Então, o Toque Vidas ele já faz um trabalho social, com música, com né? música, com discipulado, reforço escolar, tem um aulas de grupo inglês. delas. Isso, as moças também, a Evelyn também, as esposas ali, a Flávia, a Renata, né? Se eu esqueci de algum nome, tá, me perdoe, né, gente? Mas esse povo aí que trabalha assim arduamente, a Aline e o Gustavo também, ali aos sábados e durante toda a semana. A base do Toque Vidas é lá em Maruí. É lá no Maruí. E aí quando eu conversei com eles, eu fui lá, vi as crianças, eles abriram o coração, abriram as portas e adotaram aí o futebol também, fazendo parte do Toque Vidas. E o toque, querendo ou não, é toque de futebol, né? Então ficou legal. Então já aproveitou tudo. Tudo, o toque de tocar e o toque de futebol, né? E aí a gente arrumou um campinho do Luizinho, perdão, né? Ali é um campinho de areia, um lugar modesto, um lugar legal. É ali também no Imaruí, na rua Blumenau, né? Aquela que vai em frente à balsa ali, do ladinho da Receita Federal. E aí a gente tava fazendo as terças e quintas no começo, né? Das 5h45, a hora que eles saem da escola, até as 7h. Então a gente tinha aquele tempo onde a gente dá aulinha de futebol. Só que qual é o diferencial? No começo a gente conversa, a gente ora, eu converso muito com eles, exatamente aí que a gente começa a ministrar sobre isso aí. Algo que eu falo para eles que é muito importante é que antes deles serem jogadores de futebol, eles têm que ser pessoas, homens com caráter, né? Homens que eu digo homens e meninas também, porque existem meninas também que participam do projeto. Eles têm que ser homens de caráter. E não adianta, Mônica, hoje em dia a gente conhece aí a mídia, o mundo do futebol, como tá, e a gente vê grandes... Tem muita violência, né? A gente vê grandes jogadores aí que se perderam. O último exemplo, o último grande exemplo foi o goleiro do Flamengo, o Bruno, né? Estou até falando aqui porque é algo que teve na mídia nesse tempo. Um rapaz que tinha todo um futuro, era um goleiro de um grande clube do Brasil, do mundo, aí o Flamengo, né? Estava prestes a ir para a seleção, para assinar um contrato grande aí, até para ir para fora do Brasil, de repente por uma bobeira, por um erro, a gente está propício a isso, né, errar, mas não tinha uma base familiar. É aí que entra, esse é o ponto-chave, você criar uma base, uma identidade na vida dessa pessoa, desse ser, dessa criança, e a gente até vai começar a mostrar algumas fotos agora do projeto lá, quando essas crianças estão. Então, quando você estabelece essa base no coração dessas crianças, isso vai criar uma ponte em momentos que eles podem passar e, poxa, mas eu aprendi isso lá no campinho com o Sérgio. É isso aí mesmo, Mônica, é por aí mesmo. O que a gente quer implementar dentro deles, o que a gente quer colocar dentro deles é isso. Não por força nem por violência, mas através das explicações, dos maus exemplos e dos bons exemplos, através da vida de Cristo, que é o grande exemplo que a gente tem, que nós estamos por nós também, né? E se Cristo estivesse no meu lugar, o que eu faria, né? E é o que eu falo para eles. Eu sempre falo para eles assim, antes de ser um grande jogador, seja um homem de caráter. Então, a gente dá esse exemplo, né, como o Bruno. E aí, o que aconteceu? Ele errou e perdeu tudo aquilo que ele tinha por uma atitude. Um futuro brilhante, né? E é o que a gente aprende, é o que eu ensino para eles. As nossas escolhas, às vezes, elas nos direcionam, a gente vai parar. Então eu falo para eles, às vezes é melhor você falar um não agora, do que você ter que pagar durante aí um tempo, perder tudo isso aí, perder tudo, uma história de vida por causa de uma besteira que se cometeu. E a gente sabe que lá no bairro as crianças são carentes, tem carência paterna também, tem muitos que têm problema com os pais, com mães, sabe? Então, Mônica... A gente entende até assim, eu já trabalhei com educação um tempo, que muitos problemas de rebeldia
dentro da escola e você vai fazer todo um mapeamento dessa criança, você vai chegar onde? Você vai chegar na falta de estrutura familiar, na falta de paternidade. Isso. E aí, conversando até com o pessoal que são os professores de música, assim, o curioso é que muitos dizem assim, pô, Sérgio, aquele aluno ali, ó, não presta atenção na minha aula de música, mas quando tá no futebol, rapaz, ele fica hipnotizado. Que legal. Por isso, né? Que é uma ferramenta muito forte, isso, né? Pela cultura, é a cultura que a gente brasileira. Tem. Isso, pela cultura que a gente tem, Mônica. O futebol, de repente, quando você envolve uma paixão, né, que o futebol ele é uma paixão nacional, isso aí é fato, não adianta. Você vê o quanto que o pessoal gastou em estádios de futebol para a Copa do Mundo, né? Exatamente. Você vê as prioridades que nós temos, né? Estão invertidas, né? Você gasta milhões em estádios, enquanto hospitais e escolas você não tem o mesmo investimento. Eu até esses dias estava vendo essa questão do futebol no Brasil é tão forte, é tremendo usar isso como ferramenta, né, para gerar a vida de Deus nessas crianças, que eu vi uma foto que, se eu não me engano, foi até da Índia. E a camisa que as crianças usam para jogar futebol é a camisa do Brasil. O Brasil. Não é verdade? É como eu falei para você, até lá na Índia tem uma Dora Índia e é Brazilian Soccer Kids, né? O nome da escolinha lá é Brazilian Soccer Kids. E eles usam a camisa do Brasil mesmo. Por quê? Porque o Brasil realmente foi um exportador. O criador do futebol foi a Inglaterra, mas o grande exportador aí foi na década de 70, Pelé e companhia, que abriram aí as portas do Brasil para o mundo conhecer o Brasil como o futebol. O Brasil tem hegemonia aí, você vê, agora foi tetracampeão da Copa das Confederações, pentacampeão mundial, aí então o Brasil é hegemonia. Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, agora o menino Neymar no Barcelona. Então esses são os nossos exemplos. Só que a gente, além desses exemplos, a gente tem um exemplo maior de vida, que é Jesus Cristo. E hoje tem muitos atletas de Cristo também, que professam a sua fé e que usam isso para apregoar o Evangelho, para mostrar a vida de Deus. Muitos, Mônica. Se você pesquisar na internet, esse trabalho que a gente faz aqui, ele não é exclusividade nossa, né? Tem vários trabalhos pelo mundo inteiro. Agora no Japão, eu estava até vendo pelo Facebook, pela rede social, um jogador que jogou no Atlético Paranaense, de Barra Bonita, lá o Kelly, o Claudecir também, que foi um jogador que jogou no Palmeiras, estão no Japão, e o Erivelto também, estão no Japão, lá fazendo um trabalho bem semelhante a esse, pelo Atleta de Cristo mesmo, né? Fazendo jogos aí pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho e falando sobre esse amor de Deus aí, que é muito importante. São as cartas vivas, são os púlpitos, porque o púlpito... o maior púlpito que existe é a tua própria vida. É você pregar a verdade através de você mesmo, né, Sérgio? Se fala muito assim, prega o Evangelho. E se precisar, fale, né? Exatamente. Então você tem que pregar o Evangelho com a sua vida. Então, Mônica, o grande exemplo a gente fala com Jesus, a gente fala da nossa vida também, né? Da minha vida como um todo, assim. Que nem eu falo para você, a gente apresenta programa de esporte, a gente está nesse meio de mídia, está nesse meio de futebol, que a gente sabe que é um meio complicado de se viver. Dentro do próprio futebol existem coisas muito ruins hoje em dia, existem pessoas que... poder financeiro, existe dentro do próprio futebol em categorias de base, Mônica, eu vou até abrir para você aqui, aliciamento sexual. Aliciamento, a pedofilia está muito forte hoje em dia. Então a gente quer preparar esse menino exatamente para isso. Se ele for um jogador de futebol e for viver nesse clima, nesse ambiente, ele está preparado. Claro, a gente não pode evitar a escolha de cada um. Exatamente. As pessoas elas têm o livre-arbítrio, né? A escolha de cada um. Mas com uma base, essa base, no momento que ela passar por uma situação, como são memórias que ela vai lembrar, que estão implícitas no caráter dessa criança. Eu até falei isso uns minutinhos atrás. E elas se tornam pontos de equilíbrio. Isso. Né? Para que a criança possa... para que a criança, que é o futuro adulto, e que vai se tornar um pai, e ele vai levar aquilo que hoje você está gastando esse tempo. Foi um versículo que eu li, que fala assim, Paulo ele se deixava gastar. Então hoje o Sérgio, ele está gastando as suas horas, gastando o seu tempo. Eu vou pedir para o Dalásio mostrar algumas fotos lá do projeto do Imaruí para a gente. Olha só aí, gente. As meninas ali, os meninos sendo ministrados. Sérgio, conta pra gente o que é esse aí. Então, esse aí é o nosso campinho, esse aí é o começo, né? Então tem uns meninos ali, você tá vendo Ezequiel no fundo também lá, o Ezequiel Zica, um grande abraço a ele. Que é as meninas, lá do projeto, que é um dos cabeças lá, né? Junto com o pastor Júnior e o pessoal. E aí eu começo, então ali eu começo a explicar, falar com eles, a gente ora. Um momento de discipulado. Um momento de discipulado mesmo, Mônica, discipulado mesmo. São 15 minutos ali. Olha o símbolo do Vasco lá, o Dolásio que gosta daquilo ali. O Kaká também. Em homenagem ao futuro papai Dolásio. O Kaká também. E aí esse é o momento que a gente conversa, né? Legal. Você tá vendo os momentos aí. Depois
Tem o treino físico, viu, Mônica? Depois da oração, depois da conversa, tem o treino físico, a gente tem a corridinha ali, tem um alongamento, depois os treinos de futebol mesmo. Aí toda semana vocês estão ali com as crianças, né? Isso. Muito bom. E você falou uma coisa, Mônica, eu quero tocar aqui numa coisa. O grande lance desse projeto é a prevenção. Então hoje você vê, a criança ela pode se envolver, o futuro adulto, ele pode se envolver com drogas? Pode, ele vai ter esse livre-arbítrio, ele pode se envolver com um escândalo. Mas ele é previamente... Mas ele está sendo instruído. Instruído e ensinado. Que tremendo. Então essa prevenção aí, que é o grande trabalho. A gente trabalha com o evangelismo no futebol, com o discipulado, com a prevenção, com a formação de caráter, com o relacionamento familiar, que sempre as mães, os pais acompanham. Então, Mônica, é um trabalho que é muito completo, muito legal. Estabelecendo filhos que vão ser pais, não é, Sérgio? É um começo, é um começo. A gente vai ver esse projeto aí muito maior. Mandar um abraço pro Juarez, lá de Criciúma, ele tem um projeto muito semelhante, que é o Show de Bola também. Ele também assiste o programa via internet lá. Um grande abraço ao Juarez, que é nosso parceiro, nosso amigo também. E esse projeto a gente quer ver crescer. Quem quiser, a gente tem ministrado nas igrejas também, tá, Mônica? Posso deixar o telefone aqui? Pode deixar aí. A gente tem ministrado nas igrejas, você que tem uma igreja, a gente já tem passado, quer convidar a gente para ir, a gente vai, tá? Só ligar no 96-14-5950, a gente vai, não cobra nada, tá, Mônica? Não tem negócio de cobrar, não. Repete o telefone? 96-14-5950. Então entre em contato aí, usar essa ferramenta para ministrar o reino de Deus. Sérgio, nosso tempo correu. Eu hoje, olha, aprendi tudo sobre futebol. Quero agradecer muito. Nesse Dia dos Pais, você não é papai fisicamente ainda, mas já está estabelecendo um feliz Dia dos Pais para você. Obrigado, né? Mônica, por vocês que são pais aí. Todos os pais que estão assistindo, um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe e dê sabedoria para você poder ter esse relacionamento com seu filho. Amém, meu querido. Muito obrigado pelo teu carinho. Daqui a pouquinho, meio-dia 45, Sport News aí na TV MCA, né? Gente, a gente vai terminando o nosso devocional Intimidade desse jeitinho abençoado. Quero deixar um recadinho aí. Você, mulher, está procurando calçado especial, precinho especial, vai lá na Rua Uruguai, número 45, na Divina Calçados. Tem vários sapatos aí em oferta, 50% off. Imagina você querer comprar aquele sapato que você está aí esperando. Olha que sapato lindo que eu estou usando nessa manhã aqui. Então, esse sapato está com 50% de desconto lá na Divina Calçados. Aproveita e vai comprar um sapato para Andréia, meu querido. Para Débora. Para Débora. Eu errei o nome da esposa agora. Um beijo no seu coração, Débora. Desculpa. Vou apanhar em casa. Né? Tem que comprar dois agora. Vai ter que comprar dois, né? Verdade. Um para pagar o mico da apresentadora. Não, mas é desse jeito. É nessa alegria, nesse clima descontraído, a gente vai terminando o nosso devocional Intimidade de hoje. Beijo no coração de vocês e amanhã, sexta-feira, 8 horas da manhã, a gente está aqui juntinho de novo, falando um pouquinho mais sobre pai, esse lindo amor que protege. Tchau, tchau!